Olá, minha irmã, meu irmão. Que alegria ter você aqui comigo. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo invadam agora o seu coração. Hoje nós vamos mergulhar em uma história poderosa. Uma história que nos inspira a permanecer fiéis a Deus, mesmo quando tudo à nossa volta nos convida a desistir. O tema de hoje é a fidelidade de Daniel em terra estrangeira. E eu creio de todo o meu coração que essa palavra vai tocar a sua alma. Vai confrontar o seu coração e vai acender em você um desejo profundo de viver uma vida de santidade, de fidelidade e de entrega total a Deus. Fique comigo até o fim, porque Deus vai falar com você. A história de Daniel começa num dos períodos mais sombrios da história de Israel. O povo havia sido levado cativo para a Babilônia. Jerusalém estava destruída, o templo profanado, e agora os filhos de Israel estavam em uma terra estranha, rodeados de uma cultura pagã, idolatria por todos os lados, um sistema que zombava de tudo aquilo que Deus havia ensinado. Em meio a tudo isso, 4 jovens se destacam: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles eram nobres, inteligentes e foram escolhidos para servir no palácio do rei Nabucodonosor. Mas havia um preço. Eles deveriam se alimentar da comida do rei, participar de seus costumes, adotar sua cultura. Em outras palavras, deveriam se conformar com o mundo ao seu redor. Mas Daniel tomou uma decisão que mudou tudo. Em Daniel 1:8 está escrito: Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Que coragem, que fé, que compromisso com Deus. Ele estava longe de casa, poderia ter dito: aqui ninguém me conhece, que mal tem, é só comida. Mas ele sabia que fidelidade a Deus não depende de lugar, de quem está olhando, nem de conveniência. Daniel decidiu ser fiel, mesmo em terra estrangeira. E quantas vezes, querido, querida, nós estamos em Babilônias da vida, lugares onde parece que tudo nos puxa para longe de Deus. Ambientes de trabalho onde o certo é ridicularizado, grupos de amigos onde a fé é zombada, redes sociais que nos empurram para comparações, vaidade e distração. Em quantas dessas situações nós também somos colocados à prova? Será que temos sido fiéis quando ninguém está olhando? Será que temos mantido a nossa integridade? Mesmo quando a pressão para ceder é grande, Daniel enfrentou muitos testes. Logo no início, ao recusar a comida do rei, ele arriscou a própria vida, mas Deus honrou a sua fidelidade. Ao final do período de treinamento, ele e seus amigos eram os mais sábios, os mais capacitados, os mais preparados. Sabe o que isso nos ensina? Que fidelidade gera favor. Quando você permanece firme em Deus, mesmo em terra estranha, o Senhor te sustenta, te fortalece e te exalta. Não porque você merece, mas porque Ele honra aqueles que o honram. Mais adiante, Daniel foi promovido, ganhou posições de destaque. Mas isso também trouxe inveja, e novamente, sua fé foi testada. Uma lei foi criada proibindo a oração a qualquer Deus que não fosse o rei. E o que Daniel fez? Ele poderia ter orado em silêncio, escondido, só no coração. Mas não, a Bíblia diz que ele subiu ao seu quarto, abriu as janelas e, como sempre fazia, orou ao Senhor. Ele não mudou sua devoção por medo de homens. Ele não negociou sua fé para preservar sua vida. E por causa disso, foi lançado na cova dos leões. Mas mesmo ali, no lugar da morte, Deus estava com ele. O Senhor fechou a boca dos leões. E no dia seguinte, quando o rei foi verificar, Daniel estava intacto. Ele disse: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Essa história nos lembra que fidelidade não significa ausência de lutas. Significa presença de Deus nas lutas. Ser fiel não nos isenta da cova, mas nos garante que a boca dos leões será fechada. Deus não nos prometeu vida fácil, mas prometeu estar conosco todos os dias. E Ele honra os fiéis. Ele sustenta os que não se curvam diante da pressão do mundo. Talvez hoje você esteja cercado por desafios
por tentações, por um sistema que constantemente tenta te afastar da presença de Deus. Talvez você esteja vivendo em sua própria Babilônia, longe da sua Jerusalém espiritual. Mas hoje o Senhor te chama à fidelidade. Ele te chama a ser como Daniel, alguém que decide firmemente não se contaminar, alguém que ama a Deus mais do que ama a própria segurança, alguém que prefere a cova com Deus do que o palácio sem Ele. E mais ainda, Daniel é um retrato profético de Jesus. Assim como Daniel foi fiel em terra estranha, Jesus foi fiel neste mundo caído. Ele enfrentou tentações de rejeição e mesmo assim nunca pecou. Ele foi lançado na cova da morte, mas ao terceiro dia saiu vivo, ressuscitou com poder e autoridade. Ele é o verdadeiro exemplo de fidelidade e é dele que vem nossa força, nossa salvação e nossa transformação. Jesus não apenas nos inspira a ser fiéis, Ele nos capacita, Ele nos perdoa quando caímos, Ele nos restaura quando nos afastamos, e Ele nos enche do Espírito Santo para que possamos viver essa vida santa, essa vida firme, essa vida fiel. Mesmo em terra estrangeira, não dá para ser fiel pelas nossas forças, mas quando nos rendemos a Jesus, quando entregamos tudo a Ele, Ele vive em nós, e aí mesmo cercados pelo mundo, conseguimos brilhar como luz. Se essa mensagem está falando com você, se o seu coração está ardendo, não ignore esse chamado. Deus quer fazer algo novo em você. Volte para Ele, se arrependa, decida ser fiel, entregue-se completamente. Talvez você já conheça o Evangelho, mas está vivendo uma fé morna, uma vida dividida. Deus está te chamando de volta à fidelidade. Ou talvez você nunca entregou sua vida a Jesus. Hoje é o dia, Ele está te chamando. E se essa mensagem falou com você, se te tocou de alguma forma, eu quero te pedir algo. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações e compartilhe essa palavra com alguém. Deus quer usar você para abençoar outras vidas. Juntos, vamos espalhar a luz de Cristo nesse mundo tão escuro. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esta palavra que nos lembra da fidelidade de Daniel. Pai, em nome de Jesus, levanta hoje homens e mulheres que decidam não se contaminar, que sejam fiéis mesmo em terra estrangeira, que te amem acima de todas as coisas. Fortalece o coração cansado, perdoa o que caiu e restaura aquele que se desviou. Que o teu Espírito Santo nos encha com ousadia, santidade e perseverança. Que cada pessoa que ouviu essa mensagem seja tocada, curada e transformada pela tua presença. Nós te entregamos tudo, Senhor, e pedimos, vive em nós. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.